E aí, pessoal? Para quem curte tecnologia e quer entender de verdade como as coisas funcionam, sem complicação, chegou no lugar certo. Então já se inscreve aí no canal, deixa aquele like para fortalecer, porque hoje a gente vai mergulhar num assunto fundamental, as regras invisíveis que conectam o nosso mundo. Vamos falar do famoso projeto IEEE 802. Beleza, vamos começar com uma pergunta que, olha, parece boba, mas é a chave de tudo. Já pararam para pensar nisso? Como é que pode um celular de uma marca, um notebook de outra e uma Smart TV de uma terceira, todos eles, de boa, se conectarem na mesmíssima rede? Seja no Wi-Fi ou no cabo, como que isso funciona? Então, a resposta para essa mágica toda está aqui, no projeto IEEE 802. A melhor forma de pensar nele é como se fosse o código de trânsito digital do nosso mundo. É isso mesmo, são as regras da estrada. Basicamente, é um conjunto de padrões que todos os fabricantes, combinam de seguir. Assim, eles garantem que a comunicação flui direitinho, de forma organizada, e que um aparelho consegue entender o que o outro está falando. É o que a gente chama de interoperabilidade. Certo, então vamos aprofundar um pouco mais nisso. Para a gente entender como esse código de trânsito funciona na prática, a gente precisa ver como ele organiza a estrada digital, né? A família 802 trabalha lá nas camadas física e de enlace do modelo OSI. E aqui vem a grande sacada. Ela pega a camada de enlace e divide em duas. E olha que genial essa analogia para explicar essa divisão. Pensa assim, a parte de cima, a subcamada LLC, é o motorista. Ele sabe as regras de trânsito universais, parar no sinal vermelho, dar a seta, não importa se ele está dirigindo um carro, um trem ou um avião. As regras lógicas são as mesmas. Agora, a parte de baixo, a subcamada MAC, é o veículo. É o carro, o trem, o avião. Ela lida com as regras específicas do meio físico, como as rodas do trem grudam no trilho ou como as asas do avião usam o ar para voar. É aqui que a coisa muda de figura, onde a gente diferencia uma rede com fio de uma rede sem fio. Falando em veículos, vamos pegar o nosso primeiro exemplo. Vamos para a via expressa com fios, a famosa Ethernet. Esse é o padrão IEEE 802.3 e pode apostar, é a base da imensa maioria das redes com cabo que a gente usa por aí, seja no escritório, em data centers gigantescos ou até mesmo em casa. E olha, essa via expressa não ficou parada no tempo não, ela ficou muito mais rápida. O padrão 802.3 evoluiu de uns meros 10 megabits por segundo, lá no comecinho, para essas velocidades absurdas de gigabit Ethernet que a gente tem hoje. É o que permite a gente assistir streaming em 4K, jogar online sem lag, baixar arquivos pesados, tudo isso sem nem piscar. Mas, tá, como é que a Ethernet organiza o tráfego para não virar bagunça nesses trilhos? Ela usa um método chamado CSMA/CD. E a analogia do trem aqui é simplesmente perfeita. Imagina só, dois trens tentam usar o mesmo trilho ao mesmo tempo. O que acontece? Batida, colisão. O sistema percebe essa colisão depois que ela já aconteceu. Aí ele para tudo e cada trem espera um tempinho aleatório para tentar mandar a carga de novo. Ou seja, é um método reativo. Ele age depois que o problema já rolou. Ok, chega de trilhos. Agora a gente vai sair do chão e decolar para o mundo sem fio. Vamos explorar o padrão IEEE 802.11, que, bom, todo mundo conhece muito bem. É o nosso querido Wi-Fi. A principal diferença aqui, obviamente, é que o meio de transmissão é o ar, e isso dá para a gente uma liberdade, uma mobilidade incrível. Só que também traz uns desafios bem diferentes. E, claro, o padrão 802.11 também evoluiu pra caramba. Versões como o 802.11, por exemplo, foram um salto gigantesco porque trouxeram a tecnologia MIMO, que usa várias antenas ao mesmo tempo para turbinar a velocidade e deixar o sinal muito mais estável. E aqui está a ilustração perfeita da diferença no controle de tráfego. Pensa bem, no ar é super difícil ouvir uma colisão acontecendo. É caótico. Por isso, o Wi-Fi usa uma tática diferente, o CSMA/CA, que significa prevenção de colisão. A analogia do aeroporto é matadora. Antes de um avião decolar, o que a torre de controle faz? Verifica se a pista está livre, né? É exatamente isso. O aparelho Wi-Fi dá uma escutada no ar e só transmite se o caminho estiver livre. É um método proativo. Ele tenta evitar o problema antes mesmo de ele acontecer. Mas calma que não para por aí. A família 802 faz muito mais do que só dizer como os dados vão de um ponto para o outro. Ela também cria regras super importantes para manter a ordem, a eficiência e, claro, a segurança da rede toda. Dá uma olhada no 802.1Q. Ele é o cara que cria as VLANs. Pensa numa rodovia, com vários carros. As VLANs são como faixas exclusivas nessa mesma rodovia. Você pode criar uma faixa só para telefonia,
outra só para os servidores importantes e uma terceira só para a rede dos visitantes da empresa, por exemplo. E o mais legal, usando os mesmos cabos, os mesmos equipamentos. É uma maneira fantástica de organizar e isolar o tráfego, o que melhora muito o desempenho e a segurança. E falando em segurança, aqui entra em cena o 802.1x. Pensa nele como o segurança na portaria da sua rede. Ele é o porteiro. Antes de qualquer aparelho entrar, seja no cabo ou no Wi-Fi, ele barra na porta e pede as credenciais. Opa, quem é você? Me mostra seu crachá, cadê seu usuário e senha? Tem um certificado. Só depois que está tudo certo, autenticado, é que ele libera a catraca e o acesso à rede. Agora o 802.1d. Ele define o famoso Spanning Tree Protocol, o STP. Em redes maiores, é normal ter mais de um caminho entre dois pontos, para ter uma redundância, né? Se um cabo arrebenta, tem outro. Só que isso cria um problema, os loops. O STP age como um agente de trânsito super esperto. Ele olha todos os caminhos, escolhe o melhor e bloqueia os outros, os redundantes. Por quê? Para evitar que os dados entrem em um beco sem saída e fiquem rodando em círculos para sempre. Isso causaria um congestionamento monstro, a rede inteira pararia. E olha, a família 802 é gigante. O alcance dela vai muito além das redes locais. O padrão 802.15, por exemplo, é o que define as redes de área pessoal. Sabe o quê? O Bluetooth. É ele que conecta o fone de ouvido no seu celular. E tem também o 802.16, que foi pensado para redes bem maiores, metropolitanas, como o IMAX, que tinha a ideia de cobrir cidades inteiras com internet sem fio. Então, o ponto principal de tudo isso é o seguinte. Toda vez que a gente pega um aparelho novo, de qualquer marca, conecta na rede e pronto, funciona. A gente deve isso a esse trabalho invisível, mas que é absolutamente essencial, do Comitê IEE 802. Eles são, sem exagero, os heróis anônimos que fazem a nossa vida conectada ser possível. E tudo isso nos joga para uma pergunta sobre o futuro, né? Pensa só, com a internet das coisas, a gente vai ter bilhões de aparelhos conectados. Geladeira, relógio, carro, sensores na rua, tudo online. Que novas regras de trânsito a gente vai precisar criar para isso? Como vamos dar conta de gerenciar esse volume absurdo de tráfego e garantir que tudo seja seguro? Fica aí a reflexão. E aí, gostaram de desvendar mais esse segredo da tecnologia? Então não esquece de deixar o like e compartilhar com quem também curte o assunto. A gente se vê na próxima.